programa de hoje, você vai conhecer a história da Jennifer. Está aqui conosco, né, Jennifer? Leva aí o programa, conta aí a tua história, porque eu não consigo falar muito, mas é pela fé que nós estamos aqui e com prazer em ajudar você. Eu queria que você entendesse como que a Jennifer chegou no fundo do poço e como que ela saiu do fundo do poço. Porque há quem está no fundo do poço e não consegue sair. Você saiu de lá, né? Sim, eu saí do fundo do poço. E quando a gente está no fundo, só tem a opção de subir ou de continuar lá. E eu, contando do início, né, a minha história, como que eu cheguei nesse fundo do poço, na minha infância, eu tive uma família desestruturada, a minha mãe era ausente porque trabalhava bastante, então eu acabei ficando sozinha a maior parte do tempo em casa. Eu sentia muita carência de um pai presente, eu não tinha um pai presente e me sentia vulnerável. Eu era uma criança que via vultos, que ouvia vozes, que não dormia à noite, que as noites de sono para mim era um pesadelo quando eu conseguia dormir, porque as noites de sono para mim elas pareciam não acabar. Eram pesadelos que não acabavam, a ponto de eu acordar e sentir o meu corpo todo dolorido, como se eu tivesse vivido realmente aquele pesadelo. Você viveu assim durante quanto tempo? Mais ou menos uns 10 anos. 10 anos. Por que isso? Como é que deu início a essa depressão, esse sofrimento todo? Começou com essa desestrutura no meu lar. Eu me comparava muito com as outras crianças, com as outras famílias, comparava a minha família e eu via que a minha família ela não era feliz. A minha mãe era infeliz, nunca teve um casamento sucedido, vários relacionamentos frustrados, assim também vinha da minha irmã mais velha. E eu imaginava já que a minha vida também seria assim, não conseguia imaginar um conto de fadas. Eu senti essa carência, né, esse desejo de ter um pai presente, um super-herói, um protetor, e até os meus 5 anos de idade. Nos meus 5 anos de idade já começou a acontecer tudo. Geralmente as crianças elas não lembram do que aconteceu, porém eu me lembro de tudo porque foi aonde iniciou os meus traumas. Traumas? Você também teve Anos. traumas? Sim. Conta aí um pouco desses traumas. O que ficou marcado foi que a partir desse período que eu ficava muito tempo sozinha, eu ficava muito na casa de parentes, na casa de vizinhos, na casa de pessoas de confiança, né, da minha mãe. E nesse percurso, nesse período, eu sofri por abuso de pessoas próximas, de pessoas que eram para me proteger, que eram pessoas de confiança, que era para cuidar de mim. E não foi isso que aconteceu. Já começou a minha infância ali sendo marcada por traumas. Isso fez o que na sua saúde mental, no seu emocional? Fez eu me sentir violentada desde pequena. Eu não entendi a princípio o que acontecia, até depois desses episódios de violência, né? Eu ter acesso a uma brecha e ver a pornografia. E aí eu entendi o que estava acontecendo comigo. Eu não conseguia me defender, mas eu já sabia que o que estava acontecendo comigo era errado. Então ali eu já, pequena, já comecei a ter raiva, já ter ódio, já ter mágoa. Sentia muito medo, sentia muita tristeza, mas o ódio e a raiva superava os outros sentimentos. Isso foi crescendo dentro de você? Foi desenvolvendo e foi me trazendo uma bagagem muito pesada, onde eu dormia e era como se eu, dormindo eu sentia o abuso. Eu não conseguia dormir direito, não tinha paz. Eu olhava para as pessoas, eu sentia medo das pessoas perto de mim. As pessoas que se aproximavam, sendo homem, sendo mulher, eu sentia medo. Porque eu tinha medo de, novamente, ser violentada. Uma pessoa marcada por um trauma, por uma depressão, por uma força negativa, ela se identifica muito com essa imagem que nós vamos mostrar aí agora. Coloca na tela esse vídeo aí daí que eu mandei para você mais cedo, de uma pessoa sendo oprimida por um mal chamado a depressão. A depressão ela tem várias formas de se manifestar na vida de uma pessoa. E esse vídeo que a gente vai mostrar para você aí agora representa bem como que uma pessoa com depressão se sente. Assim, ó. Você se sente assim
tocada por uma força negativa? Você se sente assim, sabe? Oprimido, por exemplo, na madrugada você não dorme, você não tem paz. A sua vida, ela é assim, assustadora. Você tem uma perturbação na sua mente constante. E aí você está nessa situação aí agora. Parece que tem gente ao seu lado. Você falou que se sentia oprimida, você ouvia vozes também? Eu ouvia vozes, eu ouvia vultos. Eu sentia a presença de alguém me seguindo. E até na minha adolescência, eu também tinha algumas crises e as pessoas achavam que eu estava ficando louca. Ninguém acreditava quando eu falava e a ponto de quererem me levar em fazer tratamento, terapia, para, se fosse verdade, para resolver meu O que problema. as pessoas falavam para você quando viam você nessa situação? Ah, isso é frescura, é para chamar atenção, é coisa da sua cabeça, você está inventando, você não tem o que fazer, você não é o centro das atenções. Tudo isso você ouvia? Tudo isso eu ouvia. E o que se passava na sua cabeça, Jennifer, quando você estava sozinha? Que para mim não valia viver, não tinha ninguém comigo, ninguém acreditava em mim, eu estava existindo, vivendo uma vida sem sentido, era como se fosse injusto eu ter nascido. Você achava que foi um erro? Não deveria ter acontecido. Tem uns sintomas de depressão que eu queria colocar na tela. Qual desses problemas fazia parte da sua vida aí? Tristeza constante, solidão, automutilação, cheguei a me automutilar. Tudo, sentimento de culpa, falta de sono, vontade de sumir, desejo de suicídio, tudo. Tudo isso fazia parte da sua vida? Sim, senhor. Fazia? Fazia. Hoje não faz mais? Não. Como foi que você piorou? Porque houve uma piora, né? De tudo isso. Teve um dia que foi o dia mais escuro da sua vida. Conta aí um pouco. Quando piorou foi quando eu cheguei ao ponto de tentar buscar uma solução, conhecer pessoas que passaram pelo mesmo, depressivas, tristes, que passaram por traumas, e perguntar para elas o que elas faziam para elas continuar vivendo, e elas me deram a solução delas. Qual era a situação? Vício, automutilação, se envolver com outras pessoas, não ficar sozinho. Então, eu me entreguei a essas promessas de que se eu me envolvesse com várias pessoas, eu nunca estaria sozinha. Se eu entrasse no vício, no caso, não esse convite direto de ir pro vício, mas se eu fumasse maconha, eu ia conseguir dormir em paz, ia ficar mais tranquila. Se eu saísse para balada e bebesse, eu ia esquecer meus problemas. Mas, na verdade, não foi bem assim. Eu até me lancei em todas as propostas. Me automutilei para ver se a dor amenizava. Na automutilação, eu não sentia dor física, não sentia o ato, mas eu continuava sentindo a tristeza dentro da minha alma. Quer dizer, você procurou pessoas que iriam te ajudar, Que passaram pelo que mesmo. eram depressivas também, e essas pessoas te deram a receita. Olha, bebe, fuma, vai para balada, encontra pessoas que isso vai passar. Te ensinaram até a se automutilar. Até me automutilar. E aí? Não O que passou aconteceu? nada. Não resolveu, foi aí a piora. Aí foi quando piorou tudo, porque eu me encontrei viciada. A maconha já não me fazia dormir mais, não fazia mais efeito. O álcool já não me fazia mais efeito. Fui para outras drogas mais fortes. Passei a ter mais alucinações, já via vultos, passei a ter pioras. Mas nada resolvia. A brisa vinha, logo passava e o sofrimento só aumentava. Nessas fotos que a gente está observando aí, a gente vê você sorrindo, né, feliz. Quem olhava para você não imaginava que você tinha todo esse vazio, toda essa tristeza. Era só aparência. Era uma falsa aparência. A aparência de quem vive, mas de quem não... Mas que estava morta. Qual foi o pior dia da tua vida? O pior dia da minha vida foi quando eu tentei, na verdade, 2 suicídios. Misturando medicação
de autocontrole. E os vícios, bebi bastante, misturei remédio com álcool. E eu desejei ter uma overdose e morrer. Mas nenhuma das tentativas eu tive sucesso. E aí, como é que você saiu disso? Você procurou ajuda médica, tomou remédio, tratou, fez terapia, resolveu? Como é que você curou? Na verdade, a minha cura, eu resisti às terapias, eu não cheguei aí, eu fui incentivada aí, mas não fui. E a minha cura não veio de nada disso, a minha cura veio de uma porta que se abriu através de uma programação na TV. Foi aonde a minha mãe, assistindo as programações, ela viu um testemunho, um relato semelhante ao que eu estava vivendo, e ela me fez um convite para ir em um lugar onde ia solucionar todo o meu problema. Como é que foi esse convite? Ela te puxou pela mão, falou para você, vamos lá, que eu vim da televisão. Conta aí como é que foi isso. Esse convite eu resisti também, como todas as outras portas que ela me abriu. Eu resisti, eu não ia, minha mãe foi atrás da cura, foi atrás da solução, e ela foi plantando, ela foi convidando. E aí eu parei e pensei, eu já estava numa situação que eu não saía mais de casa, já não saía para balada, não queria ter papo com ninguém, não queria ver ninguém, não queria comer, não queria tomar banho, não queria mais viver. Eu tinha me rendido. A cama ali e eu virou um corpo só. E aí eu pensei, poxa, eu fiz de tudo, né? Eu já fiz de tudo. Não tenho mais nada a perder, eu vou. E aí foi quando eu me arrumei e eu fui até esse lugar com a minha mãe. Esse lugar que me trouxe a cura, a transformação total. E quando você chegou lá, você foi bem atendida? Fui bem atendida, eu fui acolhida, eu fui abraçada. Eu fui abraçada de uma forma que eu nunca tinha sido abraçada antes. Alguém sentou ali, ouviu o que eu estava passando e falou, eu acredito em você e você não está mais sozinha. Você vai vencer. Me levantou e eu vi credibilidade naquelas palavras. E da mesma forma que eu tinha me lançado para as soluções que me deram quando eu estava sofrendo, eu me lancei de cabeça. Eu confiei no que aquela pessoa que me orientou, que me atendeu naquele dia, quando eu cheguei na Igreja Universal. Todas as orientações que ela falou ali naquele momento, eu falei, eu vou confiar. Eu já confiei em tantas pessoas e eu só me arrebentei, só quebrei minha cara, só sofri, só aumentou e potencializou o meu problema. Eu vou dar uma chance. E eu dei uma chance, deu certo. O que aconteceu com você? Eu comecei a obedecer as orientações, eu fui acompanhada de perto, eu comecei a ir em reuniões que, ouvindo o que era falado nessas reuniões, me ajudou a entender a raiz do meu problema, me ajudou a lutar contra o meu problema, a lutar contra a depressão, a lutar contra os traumas, me fez me libertar daquele peso, daquela tristeza. Eu comecei a me entregar. Todos os dias eu queria participar dessas palestras, dessas reuniões, e com foco de sair de lá diferente. Cada dia que eu ia me reconstruindo. Cada dia que eu ouvia uma palavra, um conselho, eu recebia uma oração, aquilo ia me levantando. Até chegar um ponto que eu olhei para trás e eu já não era a mesma. Eu já tinha mudado. E foi assim que aconteceu. Mudou completamente. Completamente. Hoje você não tem mais desejo de suicídio, não vive mais bebendo. Como é que tá a tua vida hoje? Não, hoje eu tenho vontade de viver, não sei até quando vou viver, mas tenho vontade de viver. Eu sou feliz, eu tenho paz, não tenho mais vícios. Eu tenho uma alegria que não depende de ninguém. Eu posso olhar para os meus abusadores, né? As pessoas que me fizeram mal, eu já não sinto mais raiva, não sinto mais mágoa. Eu posso me olhar no espelho e não me sentir mais triste, não me sentir culpada, não tenho mais complexos. Antes eu olhava para o espelho e eu não gostava do que eu via. Hoje eu olho para o espelho e eu fico feliz, porque eu vejo uma pessoa que superou, uma pessoa que venceu, uma pessoa que tem vida, que tem um futuro. Antes eu não conseguia ver assim. Hoje você está vivendo uma vida transformada, né? Tudo isso porque você aceitou um convite.
de vir aqui e receber esse apoio. Valeu a pena? Valeu muito a pena. Pagou quanto aqui? Paguei nada. De graça. 0,800. Que bacana, né? Hoje você está curada da depressão, dos traumas, da mágoa, do ódio. Qual conselho que você dá para quem está te assistindo agora, que tem mágoa, que foi abusado ou está sendo abusado? Uma pessoa que não tem paz, que desistiu de viver como você desistiu de viver. Olha nessa câmera aqui e fale com ela. O meu conselho é que você se lance, que você busque ajuda. Na Igreja Universal tem um grupo que está de braços abertos, que está sempre ali disposto, 24 horas, inclusive agora mesmo através da programação, para te ajudar. Você não está sozinho, peça ajuda. Pedir ajuda não é sinal de fraqueza, é sinal de força. E essa força vai te ajudar a vencer esses complexos, os traumas, a depressão, seja o que for que você estiver passando. É isso aí. Nessa quarta-feira você vai estar em qual endereço? Eu vou estar na Avenida João Paulo I, 3497, no Jardim São Luís. E aqui no Templo de Salomão, 8 da noite, você também tem a oportunidade de vir receber essa ajuda que a Jennifer recebeu. Hoje ela vive uma vida nova, hoje ela é feliz, hoje ela tem paz. Se você quiser, por isso que nós estamos aqui, nesse programa ao vivo, para te ajudar, para mostrar para você a luz nessa escuridão. Hoje ela é luz, hoje a história dela ilumina a vida de outras pessoas. Se você quiser essa ajuda, faça o que ela fez. Valeu a pena ter vindo buscar essa ajuda, valeu a pena ter aceitado o convite da mãe, que viu numa programação como essa, que para a filha tinha cura. E você está vendo esse programa agora. Tem jeito para você, tá bom? Procure estar já nessa quarta-feira conosco. E com certeza a sua vida ela vai ser transformada. Obrigado, Jennifer. Imagina. Deus abençoe você. A gente vai seguir com esse programa.